Nós vimos uma agitação em Brasília, aqui no 8 de janeiro, né? Você vê a agitação em Jerusalém com os 12 apóstolos, agitação religiosa, né? De um lado era Deus, do outro lado era a religião do judaísmo. Mas essa agitação aqui no 8 de outubro, em Brasília, isso aqui não tinha nada de Deus, não. Porque a de Jerusalém, com os 12 apóstolos, tinha milagre, cura, cego via, morto ressuscitava, paralítico, coxo de 38 anos andava, aquilo mexia com Jerusalém. Essa do 8 de outubro aqui é o bolsonarismo. Defendendo o golpe, né? E o STF aqui botou 1.400 e tantos na cadeia. E hoje nós vemos aqui um líder da Assembleia de Deus agitando o público, o povo, a população do Brasil, os bolsonaristas, que é o Silas Malafaia. E ele tem que agitar mesmo, porque um fiel da igreja dele morreu aí em Brasília, na Pampuda, o Clezão. Ele carrega essa culpa, porque esses presos aí é porque misturou jejum, oração. Eu vi o Joaquim Gonçalves aqui do Tabernáculo da Fé dizendo: vamos apoiar o presidente Bolsonaro, porque ele é o primeiro presidente que leva o Brasil a orar e jejuar. Primeiro presidente que leva o Brasil a orar e jejuar? Tem vídeo aí dos católicos levando a escultura, imagem de escultura de Maria, Bolsonaro rezando junto com o católico com a escultura de Maria. Tem vídeo aí do Bolsonaro indo à Índia lá, adorando o ídolo da Índia, lá do hinduísmo. Bolsonaro não tem nada de crente não, nem Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, você não viu na manifestação na Paulista? Ela colocou o padre Kelmo, o rabino lá, não conseguiu subir no trio elétrico, já estava o pastor Silas Malafaia, e ela colocou um pai de santo, que é macumbeiro. Ela, em vez de falar macumbeiro, ela disse representante da religião afro, né? E ela estava aí cantando o hino da harpa cristã da Assembleia de Deus e rezando, orando com os crentes em frente ao hospital que o Bolsonaro está internado em Brasília. O que Michelle Obama é, o que Michelle Bolsonaro é, mesmo falando em língua, pulando, dizendo que é crente, ela está casando as igrejas com macumba, com catolicismo ortodoxo, com judaísmo, com rabino. É a política, é a mistura da crentarada com a política que está dando nessa mistura aí. Macumbeiro, pai de santo. Se você não quer aceitar, então, representante da religião africana, né? Vi dizer que é o pai de santo da cantora Anitta, né? Que subiu no trio elétrico. Tá tudo misturado. E como é que Bolsonaro consegue isso? Como é que Michele Bolsonaro consegue isso? Como é que o PL consegue isso? E o PT também está ganhando evangélico do outro lado, né? Porque os crentes estão na apostasia, estão na rebelião, não estão seguindo a palavra de Deus. Essa agitação em Jerusalém, que prenderam os 12 apóstolos que foram para a prisão, mas lá o anjo de Deus abriu a prisão para Kefas sair, para os 12 apóstolos sair. Vamos ver se o anjo de Deus abre a prisão aqui na Pampuda, em Brasília, para os bolsonaristas que foram presos com a Bíblia sair da prisão. O anjo de Deus não vai abrir a prisão no Distrito Federal, porque todos que estão presos em Brasília não é por causa da palavra de Deus, é por causa de política. Foi se meter na política, é o que deu. O STF está dando 14, 17 anos de cadeia, é muito, né? Mas o que fizeram lá? Defecaram na cadeira lá, acho que do judiciário. Picharam coisa lá, fizeram vândalo, quebraram o relógio, pegaram a Constituição do Brasil, a mais antiga. Fizeram vandalismo. Isso aí não é coisa da palavra de Deus, não. Eu vi carro da polícia dentro da água lá no Planalto, lá, tipo uma piscina, e derrubaram os guardas da polícia que estavam em cavalo. Você vai me dizer que isso aí é a palavra de Deus? Isso é vândalo. É um perigo quando mistura política e religião. Simplesmente é um perigo misturar política com religião. Você vai ver na história mundial que muitas guerras eram primeiro guerras por religião. Você pega as 8 cruzadas, Guerra Santa do catolicismo para libertar Jerusalém, Jerusalém. Eram os papas de Roma promovendo as cruzadas.
Tem a guerra de 30 anos na, acho que França, né? Era uma guerra religiosa. Guerras religiosas na Europa, né, foram causadas. Você não vê na Irlanda, até um tempo atrás, católicos contra o IRA. IRA, um partido protestante. O IRA contra os católicos, né? Morreu muita gente mesmo. O mundo vai terminar numa jihad. Esse Armagedon, a besta, vem do Islã. Vai promover uma jihad. Só que aí vai ser contra o Cordeiro, porque o Gog é contra a nação de Israel, Ezequiel 38 e 39. Mas Apocalipse 16, quando as águas do rio Eufrates se secam na sexta taça, e os reis do Oriente, a besta e o falso profeta vão para o Armagedon, porque o Gog é no Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto, e o Armagedon é o norte de Nazaré, lá tudo em Israel. Só que o Armagedon é contra o Cordeiro, então vai ser a besta do cavalo esverdeado, um líder islâmico, um falso Mashiach. Vai causar uma guerra ali, a guerra do Armagedon. Isso vai dar no final da humanidade corrupta, da humanidade pecadora. Religião, quando quer, também provoca guerra. Mesmo aqui no Brasil já teve uma guerra religiosa. Quem já ouviu falar em Antônio Conselheiro, de Canudos, Bahia? A guerra dos contestados, né? Onde o governo federal, o exército, teve que invadir Canudos lá e matar todo mundo lá. Antônio Conselheiro era tido como um profeta. Então, mesmo o Brasil já teve guerra religiosa e hoje o Brasil está inflamado. Como a Alemanha de Martim Lutero estava inflamada na Reforma Protestante. E Lutero disse, eu fiz um açougue, porque Lutero foi a favor dos nobres da Alemanha e contra os camponeses, chegou a chamar os camponeses de cães raivosos. Aquilo levou à guerra dos camponeses. Lutero disse, Spalatino, meu amigo, eu fiz um açougue, 100 mil mortos. Eu não vejo diferença nenhuma de bolsonarismo e aquela agitação que o doutor Martim Lutero fez lá na Alemanha, como essa agitação que o Malafaia está fazendo aqui no Brasil, né? E o papel de um pregador é pregar a Bíblia, não é ir contra as autoridades. A Bíblia diz que as autoridades devemos orar, mas Malafaia está orando pelas autoridades. Toda a autoridade é constituída pelo Criador. Mas o juiz é corrupto, o presidente é corrupto. Ora, mas se Deus permitiu chegar no poder, Deus permitiu, mas veio por uma maneira corrupta, uma maneira errada. Eu não posso questionar se está aí no poder. Toda autoridade é constituída pelo Criador. A Bíblia, Paulo diz em Romanos para orar pela autoridade, mas enquanto Malafaia não ora, ele inflama, agita. Isso aí pode acabar em guerra. Isso aí pode dar mal, como já deu mal em mais de 1.400 presos, já não basta. Em pessoas morrendo na Pampuda, no presídio, já não basta. Isso aí não tem nada da palavra de Deus, do Criador. Não consegue ver isso. O país está inflamado, não vê na Rússia? Religiosos causam guerra. Aquele Cirílio, patriarca da Igreja Ortodoxa da Rússia, ele abençoou as armas dos soldados da Rússia, do Vladimir Putin, para matar o ucraniano. Veja a que ponto chega a guerra, né? Você não está vendo? A cidade de Laodiceia, na Turquia, foi destruída por um grande terremoto. Um grande terremoto vai vir, vai ser abalado as potências do céu. Trump, Vladimir Putin não estão colocando armas na atmosfera, no espaço, para atingir via satélite as nações. Então as potências do céu vão ser abaladas porque agora Rússia, Estados Unidos, China não põem, Índia, Irã, eles não põem só satélite para rodear o espaço na Terra. Agora estão colocando armas no espaço. É por isso que Mashiach diz, as potências do céu vai ser abalado, mas há um terremoto que vai abalar toda a terra, vai remover as cidades, as ilhas, dos seus lugares, tudo vai ser mexido, remexido, tudo vai ser removido, o juízo vai vir. O juízo vai vir. Aí, não? Procura vídeos aí do patriarca. Ele seria como o Papa, o Francisco, né? Chefe da Igreja Católica. O Cirílio é chefe da Igreja Ortodoxa Russa. E ele não quer saber, ele abençoa as armas dos soldados russos para matar o ucraniano. Você acha que aí tem alguma coisa de Deus nesse patriarca da Igreja Ortodoxa abençoando armas? A que ponto chega a religião?
Não basta o que Lutero fez lá com os alemães, a guerra dos camponeses, 100 mil mortos, um açougue. Mas o problema é que a religião nunca descansa, as igrejas não descansam da política. Estão cegados, estão eletrizados pela política. Quantas guerras na Europa, quantas cruzadas. E mesmo o Islã ainda vai controlar o mundo todo, a besta, o anti-Machia, o falso Machia. Mas vai vir com um falso profeta, o Islã, num cavalo esverdeado, Apocalipse 6, versículo 8, diz que o nome do cavaleiro, da besta, chama-se morte, o Sheol. O inferno o acompanha, vai matar 1/4 da humanidade. Hoje seria mais de 2 bilhões de seres humanos com espada, ainda vai vir guerra. Com fome, ainda vai vir fome. Com pestes, ainda vai vir pandemias que vai matar muita gente, e religião vai estar misturada. Eu não estou dizendo, o primeiro-ministro de Israel está atraído, seduzido pela aliança de Abraão, acordo de Abraão lá no Oriente Médio, quer normalizar com os árabes. Quando a Bíblia diz que Ismael é um jumento brabo, ninguém nunca vai domar esses árabes. Isso aí vai dar em guerra também, no final. Lembra-te que os verdadeiros crentes não eram cristãos, eles nasceram em Jerusalém, eles eram judeus. Kefa, que se chama de Pedro, era judeu. Jacó, que se chama de Tiago, era judeu, os apóstolos. Jehoanã, que se chama de João, era judeu. Shaul, Paulo, era judeu da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Então, a primeira fé da Brit Hadashah no Novo Testamento, a primeira Keilah, comunidade, a primeira Kenesian, congregação, era composta de crentes e Rudim. Depois, quando Cláudio, em Atos 18, imperador romano, expulsa os judeus, os Iudim de Roma, expulsou Áquila e Priscila, é que vai cair essa comunidade Keilah, Kenesian, congregação de Roma, cuja Andrônicos e Júnias foram apóstolos antes de Paulo. Paulo fala em Romanos 16, meus parentes apóstolos antes de mim, Roma, Andrônicos e Júnias. Quando Cláudio expulsa os judeus, essa congregação cai. Quando cai o decreto de Cláudio, os Iudim voltam a Roma para trazer essa primeira caída, congregação, a palavra original, eles massacram essa segunda tentativa. Então se corrompe a congregação de Roma, vai ser chamada de igreja de cristão, de cristandade, vai virar uma organização religiosa, cristão, vai crescer muito, vai receber favores do Estado e vai terminar casando com Constantino no ano 325 no Concílio de Nicéia. Mas tem que separar aquele lá, a comunidade de Atos dos Apóstolos, aqui nesse ano, sobre essa pedra edificarei minha Keilah. Matitial 18. Isso não tem nada a ver com cristandade, cristão e igreja. Igreja, cristão, cristandade, cristianismo, já tinha virado paganismo, porque Cláudio expulsou os crentes judeus de Roma. Aí caiu a fé. Corrompeu. Você compreende o que eu estou dizendo? Quando ela casa com Constantino, já estava podre, corrompida. E nunca se arrependeu. Mesmo lá em Tiatira, Yoshua diz, eu dei tempo para esta mulher Jezabel se arrepender em Tiatira. Mas ela não quis arrepender. Antes o que ela faz? Ela deita, até com os meus servos, né? Na cama, que adultera com ela. Vai vir a grande tribulação. Veja que em Tiatira ele começa a dizer, eu vou voltar em Filadélfia. Mas em Laodiceia ele não avisa que vai voltar, porque o William Brandt diz que Laodiceia é uma era rápida. A 7ª era que estamos vivendo hoje, Laodiceia, não é a mais curta das 7 eras, mas é uma era muito rápida, vai passar rápido. É tão rápida que hoje já temos o quê? Éfeso tem 117 anos, Laodiceia já tem 118 anos, já passou Éfeso, não? E é rápida, vai acabar logo. Então veja que o Islã acredita, que vai vir um falso Mashiach judeu, chamado Al-Dahal, que ele vai ser meio vermelho, cabelo encaracolado. Só os muçulmanos vão conseguir ler na testa dele, escrito em árabe, infiel. E que ele vai fazer muitos milagres, esse Al-Dahal. Mas de Damasco vai vir o Messias lá, o Mashiach do Islã, chamado Al-Mahdi,
Quando Al-Mahdi aparecer, o Mahdi, Isa, Jesus vai descer, e aí vai juntar Mahdi e Isa. Isa é Jesus no Corão. Eles reconhecem que ele é filho de Miriam, né, Maria, mas não reconhecem que ele ressuscitou dos mortos. Também não reconhece que Alá Alá no hebraico, eu falo Deus em português, Deus em espanhol, God em inglês. A maneira árabe de falar Deus é Alá. E eles têm lá na mesquita, no monte em Jerusalém, Monte Moriá, mesquita de Alá Aqsa, na parede escrito assim: Alá é o único Deus e Alá não tem filho. Eles não reconhecem Isa, e também é Jesus para os cristãos, como filho de Alá, filho de Deus. Mas dizem que ele é um profeta e que ele tem que reinar na terra, que ele nunca morreu e que ele nunca ressuscitou. É a crença do Corão. E que o Mahdi e Isa vai se juntar, os dois, para lutar contra o Al-Dahal, que é o falso Mashiach que os judeus vão receber. Essa é a crença do Islã. E vocês devem entender, eu não creio em Corão. Eu não creio na religião do Islã, dos muçulmanos, de Maomé. Eu creio na Bíblia, eu prego Bíblia. Mas eu devo citar o outro lado para você entender o que se passa. E também Isaac e Ismael e Isaac são filhos de um único pai, Abraão. E dos judeus vem a salvação. E é o Yohanan 4:22. Dos Yehudim vem a salvação. Mas eu não prego salvação no judaísmo. Eu não prego salvação na lei de Moisés. Eu já preguei aqui que a lei do Mashiach, você fala a lei de Cristo, eu falo a lei do Mashiach, é maior do que a lei do profeta Moshe. Visto o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Matitiel 5:28, eu vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério. Veja, a lei do Mashiach é maior do que a lei do profeta Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matará. Matitiel 5:21. Mashiach diz: eu porém vos digo, vou engrandecer isso. Quem matar vai responder no tribunal. Quem chamar seu irmão de louco vai ser réu na hiena de fogo, no Sheol, não na hiena de fogo. Vejam que a lei que salva hoje, Paulo fala em Gálatas, em Corinto, nos 14 cartas de Paulo, ele diz que é a lei do Mashiach, não é a lei de Moisés. A lei foi dada por Moisés, é o Yohanan capítulo 1, mas a graça e a verdade, a salvação, vem por intermédio de Yehoshua Mashiach. Mashiach disse: deixa vir as minhas criancinhas, delas é o reino de Deus. Israel segue a Torá, olho por olho e dente por dente. Israel crucificou Yehoshua Mashiach e mata a criancinha. Em Gaza, em Beirute, no Líbano, na Síria, no Iraque, no Irã, porque não foi a igreja católica romana que crucificou Yehoshua Mashiach, foi sacerdote. Foi Anás, Caifás, Sinédrio, fariseus, saduceus, e mesmo na perseguição dos 12 apóstolos ali, quando mataram Estevão, um dos 7 diáconos, quando mataram Tiago, ou Iacove, né? Porque traduziram Tiago, mas o nome certo é Iacove, né? Quando mataram lá, fizeram mártir, e quem estava matando não era a igreja católica romana no livro de Atos, mas era o judaísmo, os que seguiam a Torá, a lei de Moisés. O catolicismo vai vir com Constantino, no ano 325, mas antes você vê crentes Yehudim, os 12 apóstolos, e o judaísmo que segue a Torá, perseguindo, matando, porque essa foi o grande conflito ali, né? Em Jerusalém, quando o judaísmo matou, não foi católico romano, não foi a igreja de Roma. A igreja de Roma nem existia. O que existia ali era a Kenessiá, a congregação, Keilah, comunidade ali de 12 apóstolos, porque os judeus, o judaísmo, a religião do judaísmo, tinha matado o Mashiach Yehoshua no Calvário. E agora seus apóstolos estavam fazendo milagres. Coxo andando, depois de 38 anos. Todo tipo de milagre, ressurreição estava vendo ali, e aquilo agitou Jerusalém.
agitou a cúpula do judaísmo, que logo saiu para matar Estevão, Herodes, rei de Israel ali, judeu do judaísmo, casado com a religião judaica. A morte de Estevão, a morte do apóstolo Tiago, a perseguição, a prisão dos apóstolos. Muita cura, muitos milagres, muito sobrenatural. O anjo de Deus abrindo a porta das prisões e soltando os apóstolos. E os religiosos judeus dizendo, não era a igreja católica romana, me entenda, ali era Yehudins, do judaísmo e Yehudim, crente em Yehoshua Mashiach. Não existia cristianismo, paganismo do cristianismo ainda, isso só vai vir no Concílio de Nicéia. Ali tudo era crente do lado certo do Mashiach Yehoshua, tudo crente judeu, Yehudim. Aquilo agitou Jerusalém, agitou os sacerdotes. Que acordo está para aparecer no mundo hoje, Perrin. No presente momento, o maior acordo que pode ser concretizado é o de Abraão, nos Emirados Árabes Unidos. Como eu disse, já construíram a sinagoga, está funcionando lá. Inclusive, quando inaugurou a sinagoga, e essa ideia dos acordos de Abraão é do Jared Kushner, genro do Trump, que é judeu. Como a ideia não veio da cabeça do Donald Trump evacuar Gaza, fazer essa limpeza étnica, tirar 2 milhões de palestinos de Gaza, varrer Gaza, e o Trump usar aquilo ali como lote imobiliário lá, porque tem o mar Mediterrâneo, em Gaza, e fazer cassino, clube, campo de golfe. Claro que vai ter motel, hotel e motel, casa de prostituição, mulher pelada, muita bebedeira. É isso que ele quer fazer ali, próximo a Jerusalém. E Gaza é perto de Jerusalém, na faixa de Gaza. Aliás, é dentro de Israel, não? Ele quer fazer isso lá, isso é a ideia do genro dele. Vai dar certo essa ideia? Bem, a ideia dos acordos de Abraão é a ideia do Jared Kushner, está dando certo. Já entrou o Bahrein, já entrou o Emirados Árabes, já entrou o Catar. E se a Arábia Saudita entrar, Israel normalizar com a Arábia Saudita do príncipe MBS, Bin Salman, normalizar com Israel, então vai entrar todos os países árabes ali, aquela liga árabe ligada à Arábia Saudita, Marrocos, Kuwait, todo aquele mundo árabe ali, o Golfo Pérsico, o mundo árabe vai entrar. E aí o Trump quer fazer o quê? Ele quer cancelar a Rota da Seda. Quer criar uma nova rota que vem da Índia, Arábia Saudita, da Arábia Saudita a Gaza, passando por Israel e indo para a Itália. Uma rota do Oriente vindo da Índia, Arábia Saudita, Gaza, Israel e Europa com a Itália. Com isso o Trump conseguiria cancelar a China. A Rota da Seda, é o que ele quer. Derrotar a China. Esse acordo de Abraão é para isso. Veja que quando o Egito entendeu o que Trump quer fazer, o Egito não está de acordo. O Egito não está de acordo porque o Egito ganha muito dinheiro com o canal de Suez. Teria que cancelar o canal de Suez. O Erdogan é que está furioso, porque o Erdogan está abrindo um canal entre o mar Mediterrâneo e Turquia, para os navios passar por ali. E isso vai dar muito dinheiro, isso vai mudar o Oriente Médio. Se os acordos de Abraão for normalizado, for concluído. Se a Arábia Saudita, que é o líder da Liga Árabe, entrar nisso aí. A Arábia Saudita diz que vai compensar o Cairo, o Egito, se o Egito aceitar. Então está uma tensão no Oriente Médio. O grande acordo que está em andamento ali, que pode ser finalizado, parece que no mês de maio Donald Trump vai à Arábia Saudita, os acordos de Abraão. Seria os acordos de Abraão, aliança de Abraão, nos Emirados Árabes aí, que começou no primeiro governo de Donald Trump, o acordo de Daniel 9:27? Pode ser. Pode ser, porque toda essa crise do tarifaço do Trump aí, a economia derretendo, inflação subindo nos Estados Unidos, preços subindo, tarifar na China com 245%, tarifar nas nações, a economia bancarrota do mundo. Isso aí tudo é prelúdio para aparecer um líder lá no Oriente Médio. Mas ele não virá da Arábia Saudita, não, como muita gente está pregando que o anti-Mashiach é o Bin Salman. Bin Salman não está preocupado com Jerusalém, não, gente.
Bin Salmão, Mohammed bin Salmão não quer tomar Jerusalém, já tem o monte do templo. Ele quer tornar a Arábia Saudita, Riad, um império, uma nova Europa no Oriente Médio, crescer Meca, crescer a Arábia Saudita. Quem quer tomar Jerusalém, Jerusalém, é o Erdogan da Turquia. Esse quer. Esse é da Irmandade Muçulmana do Egito. Esse é irmão do Hamas, que ataca Israel. Esse já declarou que a Turquia já declarou que vai invadir Israel. É inevitável uma guerra entre Israel e Turquia e Israel. Agora, o que o mundo está de olho é o que vai acontecer com Israel e esse acordo, essa aliança de Abraão e os Estados Unidos. Pela Bíblia, não sei se esse é o acordo, essa aliança de Abraão, que envolve primeiro a religião judaica, a religião cristã e a religião muçulmana. Isso aí pode dar na devolução do monte sagrado, do monte do templo e a construção do terceiro templo. E veja que Netanyahu, quando perguntaram e a aliança de Abraão, os acordos de Abraão, ele disse, se nós conseguirmos normalizar com a Arábia Saudita, Netanyahu falou, vai ser um salto quântico. Netanyahu é atraído pelos acordos, a aliança de Abraão, mas pode ser que esses acordos de Abraão sejam uma armadilha para Israel. Pode ser que os Estados Unidos vai quebrar. Pode ser que vai surgir um líder no Oriente Médio lá, o anti-Machia. Pode ser que esta é a hora da profecia, das profecias da Bíblia se cumprir para o tempo do fim. Temos que ficar de olho. Tudo indica que sim. Está chegando a hora. Então Israel está atraído pela aliança de Abraão, acordos de Abraão com a Liga Árabe, com a Arábia Saudita, né? Isso aí pode ser sutil, pode ser uma trampa, uma armadilha, né? É claro que se isso aí acontecer, essa normalização, vão falar que agora a paz e segurança na terra não é o que o judeu, o genro de Donald Trump tem seu genro, Jared Kushner, promete para Israel paz e segurança em Gaza, paz e segurança no Oriente Médio com os árabes. Mas e os turcos, a Turquia? E o Islã? Netanyahu continua a dizer, será um salto quântico. Netanyahu que está condenado pelo Tribunal Internacional de Haia como criminoso de guerra, ele e o Vladimir Putin, né? Netanyahu que enfrenta 3 processos de corrupção, acusação de corrupção em Israel pela Justiça de Israel, também pode ir para a cadeia pela Justiça de Israel. Benjamin Netanyahu, que o Rebbe de Lubavitch, que é chamado a 7ª manifestação do Mashiach. Esse Rebbe foi o maior líder ortodoxo em Nova York, Estados Unidos. Ele morreu em 1994. Ele conseguiu um dia de feriado nacional, né? Ao feriado do Rebbe de Lubavitch. Lá em Nova York, ele profetizou que Benjamin Netanyahu será o último primeiro-ministro de Israel e que ele vai apresentar o Mashiach para os judeus, para esse Israel desse século, né? O Rebbe morreu no século XX, Netanyahu é o primeiro-ministro hoje no século XXI. Mas nós sabemos, eu sei, que se Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, apresentar algum Mashiach, o Islã diz que vai ser o Dahal, né? Seria o anticristo para o Islã. E eu digo que o Mashiach de Israel já crucificou ele no Calvário, no Gólgota. O nome dele não era Jesus, o nome dele era Yehoshua. E a Igreja Católica Romana e os gregos mudaram o nome e a cristandade está engolindo calados. Os cristãos, os evangélicos, os denominacionais, os religiosos, os teólogos, os pregadores, porque a intenção das igrejas e pregadores hoje não é dinheiro, é só contribuição financeira, dízimo, oferta. Cada igreja quer virar um império. Ninguém está preocupado com salvação. E quando eu vejo eles dizendo, na grande tribulação não vai haver pregação do evangelho. Na grande tribulação? Hoje, antes da grande tribulação, já não está havendo pregação do evangelho, porque o único evangelho que existe é o de Paulo. Está aí, 14 cartas na Bíblia,
Quem é que estava pregando que a mulher deve usar o ósculo santo? Aliás, a mulher deve saudar a mulher com o ósculo santo. Romanos 16. Quem está pregando que a mulher tem que usar o véu na rua, no ônibus, no supermercado? Que trabalhar é função do varão. Deus mandou o homem com o suor do seu rosto trabalhar e trazer o mantimento, o pão, o alimento para casa. Sustentar. A mulher cuida dos filhos. A mulher, Paulo disse em Tito 2 que ela é para ser uma boa dona de casa, não? É isso que eu defendo, não? Embora hoje as mulheres tomou o mercado de trabalho. Tem mais mulher no mercado de trabalho no lugar dos homens do que homem trabalhando. Pregar o evangelho. Vai parar de pregar o evangelho na tribulação? Já parou hoje. Quem é que está pregando? Yehoshua Mashiach. Batizar em nome de Yehoshua Mashiach. Quem é que está pregando que Paulo nunca instituiu o dízimo em Roma, em Colossos, em Filipos, em Tessalônica? Na galáxia lá para os irmãos pagar dízimo, Paulo nunca instituiu isso. Quem está pregando isso? Tem aí 590 pontos, mandamento. Eu já vejo que antes da grande tribulação, a apostasia chegou nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais. Eles já não pregam. Pregam da Bíblia aquilo que querem pregar, o que é conveniente, que dá para arrancar dinheiro, oferta. É ridículo, não? É uma paródia o que as igrejas estão a fazer, não? Com a Bíblia só para arrancar dinheiro. Mais nada. Até as ofertas na Bíblia, no Evangelho de Paulo, era voluntária. A pessoa não precisava ser pressionada ou cobrada para dar oferta. Paulo diz: cada um dê aquilo que poupou no seu coração. Então é voluntário, mas toda igreja tem um coador desses de fazer café, um coadorzão de fazer café só para colher, mas não é para fazer café, é para pegar o dinheiro dos abestalhados, da crentarada, dos evangélicos, dos pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, um coadorzão, chama de salva, né? É um coadorzão de fazer café, mas não é café que eles querem, quer dinheiro. Está podre, está derrotada as igrejas. Em Laodiceia, na 7ª era, Mashiach disse, a igreja diz que é rica, que não tem necessidade de nada, mas é infeliz, miserável, pobre, cega, nua. O julgamento vai vir. Jerusalém, Jerusalém, no lugar santo ali, o animal parou, o cavalo lá, esse animal místico, né? De Maomé, parou na pedra sagrada, lá onde é o lugar santo, onde os judeus querem de volta para construir o 3º templo. E dali ele subiu ao céu. Viu os profetas, viu Isa, né? Que no Islã Isa é Jesus. Por último viu Alá, e Alá disse para rezar de joelhos 5 vezes por dia. Pronto. Jerusalém se tornou lugar sagrado do Islã por causa disso. No Ramadã, chega a subir, não agora, porque está em guerra, né? Israel está em guerra contra Gaza, contra o Líbano, lá o Hezbollah, Gaza, o Hamas. Mas chega a subir 200 mil muçulmanos para rezar, jejuar no Ramadã, né? Mas aos poucos Israel está conquistando o Monte Sagrado, a montanha sagrada. Agora, quando será o tempo que Israel vai ter o lugar sagrado? Vai ser removida o domo da rocha, né? Que é aquele domo folheado de ouro. O rei Hussein da Jordânia, que já morreu, folheou aquela cúpula dourada de ouro. É toda de ouro ali. Um pouco próximo ali está a mesquita de Al-Aqsa, onde diz que Alá é o único Deus e Alá não tem filho. O Islã não reconhece Yehoshua. E nem Jesus. Jesus é dos católicos, né? E Yehoshua, os judeus também não reconhecem. Olha que coisa, né? O judaísmo crucificou Yehoshua e não reconhece Yehoshua Mashiach. O judaísmo, os judeus estão esperando outro Mashiach, né? É o que o judaísmo espera. Agora, os católicos, com os gregos mudou o nome de Yehoshua, transliterou para Jesus.
Depois Jerônimo, no ano 392, a pedido do Papa Damaso, fez a Bíblia Vulgata em latim, tirou a letra O de Jesus, ficou Jesus. E em 1524, o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean Jorge Tricino, modificou a fonética do I, porque esse J com pinguinho, esse J com pingo em cima, era a letra I. E ele converte o I em J, né? Daí então tira o I e bota o J e fica Jesus. E aí toda a cristandade, protestantes, pentecostais, neopentecostais, deuteropentecostais invoca Jesus, mas estão todos presos dentro da Igreja Católica Romana com o nome Jesus, porque o nome Jesus é latim, significa cerdo no espanhol, porco mesmo, porco, suíno. Porém o nome Yehoshua, que tem Yud, Re, Vav, tem as 3 letras do tetragrama, as 4 letras do tetragrama, YHWH. Note que o H vem 2 vezes. Considerando que o H vem 2 vezes no tetragrama, então o nome Yehoshua, que tem YHW, Yud, Re, Vav, é o nome de Deus, como o Mashiach Yehoshua falou em João 17. Eu fiz o mundo conhecer o teu nome, ó Pai. Eu manifestei o teu nome, eu tornei o teu nome conhecido, porque o Filho carregava e carrega o nome do Pai. O próprio nome Yehoshua quer dizer Yahvé salve. Yahvé é um dos 72 nomes do Pai Celestial. O Criador Yehová tem 72 nomes em hebraico. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. Yehovim. Hashem, né? Quer dizer o nome, porque os judeus, os Yehudim, não citam o nome de Deus em hebraico, apenas cita Hashem, o nome, Adonai, Senhor, Yehovim, El Shaddai, Todo-Poderoso, o Eterno, mas o nome mesmo não cita. Mas você cita Yehová, hipoteticamente Yehová é o mais próximo do tetragrama, porém saiba que o nome Yehoshua tem um trigrama. Considere que o H aparece 2 vezes no tetragrama, YHWH. Yud, Re, a letra Re, que equivale ao H, aparece 2 vezes. Yud, Re, Vav, Re. Re. Então, Mashiach Yehoshua tem o nome do Criador. É o Filho do Criador. É no nome de Yehoshua que está a vida eterna, que está a salvação. Quando você invoca Jesus, aí é suíno, porco, aí é latim. Pertence ao catolicismo, é o engodo, o engano, a trampa, né, a armadilha, a teia de aranha da Igreja Católica. Você nunca saiu do catolicismo protestante, evangélico, pentecostal, da Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, deuteropentecostal da Deus de Amor, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, neopentecostal da Universal, no meio de Macedo, ontem no Maracanã, chuvoso, chovendo, lotado, clamando Jesus. É o serviço para a Igreja Romana, a grande rameira, a grande prostituta, a grande Babilônia. Assim também vai a Mundial, a Universal, a Genoduque, da plenitude do trono, todos eles com o nome de Jesus. Vai renascer, Sara Nossa Terra, Luz para os Povos, Videira, ninguém escapa. Quem vai escapar hoje é as 5 virgens prudentes que vão clamar pelo noivo. À meia-noite ouve o seu grito, aí vem o novo, Matitial 25:6, sai-lhe ao seu encontro. A mesma coisa de Apocalipse 18:4, sai dela, meu povo, sai dela. É para sair da mãe, a Igreja Católica, e para sair das filhas protestantes, pentecostais e deuteropentecostais. Só pentecostais no Brasil são 50 mil igrejas registradas na Receita Federal. É muito, né? É por isso que você vê 50, 70 igrejas na avenida. E para você ser salvo hoje, você tem que recusar o nome de Jesus. J-E-S-U-S. Não tem letra nenhuma do tetragrama. Como que o nome Jesus vai salvar se é latim? Suíno, porco. Tem nada de hebraico, hebreu. Alfabeto hebraico no nome de Jesus. É latim, é romano.
pertencem ao catolicismo romano. Eu estou a vos pregar a verdade. Antes que esse acordo aconteça, porque ele está para acontecer, né? E ele confirmará uma aliança, é um acordo com muitos. Olha, não vai entrar todos os países. Você já sabe que a Bíblia diz que 10 reis... Vamos ver aí o Malafaia gritando em trio elétrico na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro aí, contra o Supremo Tribunal Federal aqui de Brasília, o STF, bem inflamado. Ou seja, se não tomar cuidado, isso aí vai dar em guerra. A voz dele é inflamada, chamando o povo para guerra. Isso não é papel de pregador, onde que Shaul, Paulo, Kefa, Pedro, Jacob, Tiago e Yohanan, João subiria em trio elétrico para ir brigar por político. Machia falou diante do governador romano lá, Pôncio Pilato, em Yohanan 18, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus iriam lutar, pelejar por mim para me livrar aqui. E o Machia estava preso, né? Dali iria ao Calvário, os meus iriam lutar para me livrar dessa prisão. Mas esse grupo do 8 de janeiro, que estão presos aí em Brasília, acho que 1.700 pessoas, será que eles estão presos por causa da palavra de Deus? Dormindo em quartel, fazendo jejum, clamando que houvesse intervenção de militares. Isso aí é a palavra de Deus? Isso aí não é a palavra de Deus, não, gente. Mudar o regime do Brasil, está preso hoje por causa de partido político, por causa de presidente que fugiu. Fugiu o líder, fugiu para os Estados Unidos, o Bolsonaro. A política não presta. Não presta. Eu não voto em PT, em esquerda, e eu também não voto em direita. Acredito naquilo que a Mambrana falava, né? Que democratas e republicanos, os dois partidos maiores dos Estados Unidos, Mambrana dizia, estão podres, né? Hoje não estão podres, não, estão podres e meio. A política está podre e meia. Ninguém está na cadeia hoje por causa da palavra de Deus, não. Embora estava com a Bíblia, debaixo do braço, foi preso com Bíblia. Se não tomar cuidado, o Malafaia com a voz flamejante dele, para isso aí presta. A voz dele presta para política, presta para pregar Jesus. O Deus da Igreja Católica. Se não tomar cuidado, vai dar em guerra. Isso aí não é papel dos machiânicos. Quem crê em Yeshua Mashiach. As igrejas já não tem mais nada para inventar. Estão ridículas, né? Eu penso que uma hora eu vou sair de vez das redes sociais, né? O que é um trem ridículo, é uma coisa ridícula. Ouvir cantores gospel é ridículo, ouvir pregadores gospel é ridículo, ver filmes gospel é ridículo, esses canais gospel é ridículo, tudo é ridículo, tudo é paródia nas igrejas. Não tem mais nada para acontecer nas igrejas. É o esfriamento do amor. É a última hora, tudo virou novela. Né? Tudo virou novela. Qual é o próximo capítulo? Né? Qual é o próximo escândalo? De tal pastor, de tal bispo, de tal missionário, de tal presbítero, de tal líder. E não é só líderes homens, mulheres também. E mesmo as caravanas para Israel, eu estou tentando. Com toda sinceridade. Eu estou tentando mostrar para vocês o dia a dia lá em Israel, em Tel Aviv, na capital. O dia a dia em Jerusalém e Nazaré, mesmo do lado palestino, na Cisjordânia, o dia a dia em Belém, né? Que está na Cisjordânia. Mas eu vou ser sincero com vocês, não dá para mostrar. Eu queria mostrar, mas não dá, porque se eu fosse mostrar o dia a dia, eu teria que mostrar Tel Aviv, a capital de Israel, 70 quilômetros de Jerusalém, mulheres de fio dental nas praias de Tel Aviv, nas praias da Galileia, elas usam fio dental, estão nuas. Eu nem posso ver isso, se eu ver isso eu vou pecar. Porque Davi disse, não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Você não tem aqui o balanço geral do SBT? Toda cidade tem um balanço geral, assim, que traz aqueles crimes, aqueles roubos, aquelas violências da sociedade e tal, cidade dos bairros. Pois Israel é igual Goiânia aqui. Todo dia tem gente sendo preso por roubo, por droga, por tráfico. As boates em Israel abrem toda noite. Mulheres são lésbicas, homens são gays. Você acha que eu estou inventando? Não tem lá o Grand Pride lá, todo ano a caminhada, passeata lá dos gays em Jerusalém. Já teve ortodoxo que matou mulher lésbica, esfaqueava nas caminhadas dos gays lá. É igual ao Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. O problema é a hipocrisia das caravanas dos evangélicos que vão a Jerusalém. Só mostra lugar museu antigo, lugar sagrado. Não? Mas não mostra, eles não têm coragem, mas eu tenho certeza. Mesmo César Augusto, que faz caravana de avião para Israel todo ano, ele sabe que lá tem droga, maconha, cocaína, gay, tem motel, tem boate, tem prostituição, tem adultério, tem crime. Aqui estamos longe de Israel. Eu coloquei uns vídeos aí, só mostrando como se veste o povo lá, as mulheres e os homens lá em Israel. E se fosse mostrar
as músicas seculares. Não estou falando música religiosa, não. Do judaísmo lá, dos akenazistas. Serifadistas, estou falando música secular. Não tem aqui o Zezé de Camargo, não tem aqui o Gustavo Lima, não tem aqui Anitta, né? Eu não ouço, mas às vezes você é obrigado a ver porque as pessoas rodam o som e aumentam, né? Pois Israel também tem cantores seculares. Não estou falando cantores religiosos. Os religiosos, se você fosse mostrar, eu tenho que mostrar eles com charuto fumando. Eles cantam, tocam fumando. E os seculares, todo tatuado. Usando a voz bonita, porque o hebraico é um idioma bonito, né? Cantando músicas seculares. Essa Mulher Maravilha, Gal Gadot, né? Da Marvel, né? Que faz filme da Mulher Maravilha. Ela ganhou como Miss Israel. Você sabe que para uma mulher ser Miss, ela tem que ir de biquíni, né? Quase nua lá se apresentar. Israel tem Miss Israel, como tem Miss Brasil, Miss Itália, Miss Estados Unidos, Miss França. Tudo que o mundo tem, uma cidade tem Israel. É que há uma hipocrisia, gente. Desses que faz caravana em Israel, aí, o Lamartine, o Malafaia, todos os pastores e cantores, quando eles vão a Israel, eles não mostram a perdição, o pecado lá, que está comendo, tá igual granguena, igual pus, igual carnegão, igual pereba braba, que não tem cura. Lá em Israel, como eu já mostrei vídeo aqui, que os rabinos fumam. Os rabinos fumam. A diferença entre muçulmano, árabe e muçulmano, para judeu do judaísmo, é que os muçulmanos fumam cigarro, rabinos fumam, os homens do judaísmo fumam. A diferença é que no Islã eles não bebem bebida alcoólica, né? Os judeus até riem, né? Nossos primos, nossos irmãos, porque é tudo filho de Abraão, né? Ismael, de onde vem os árabes, né? Filho de Abraão, e Isaac, de onde vem os iudinhos, os judeus, é filho de Abraão. E eles riem, às vezes os judeus, nossos parentes lá, os muçulmanos não bebem, né? Não sabe tanto que é bom beber vinho, alegre o coração, você está depressivo, eles dizem, você está com problema, cheio de dívida, doente, vai beber para esquecer os problemas. É o que o judaísmo prega. Cigarro, judaísmo. Tem judaísmo, não é todos. Alguns dizem assim, a linha vermelha, tipo semáforo vermelho de trânsito, né? Mas tem carro que passa o sinal vermelho. E a Bíblia diz que quem destrói seu corpo, porque cigarro mata, né? Efizema pulmonar, dá até cirrose. Eu tenho um tio meu e morreu novo por causa de cigarro. Né? Deu cirrose, né? Cigarro também dá cirrose. A bebida alcoólica dá cirrose, acaba com o fígado. A pessoa vai bebendo, vai se desfigurando, ao ponto que os olhos do homem e da mulher ficam com cara de morcego. Não já notou isso? Muda a fisionomia da pessoa, a bebida alcoólica e a prostituição. E o pecado de sexo. Né? E tem sinagoga que diz que não tem problema. Ir em outra cidade lá, que seja longe da sua cidade, vai lá e tem um ato sexual com uma prostituta, porque prostituição, eles dizem lá, os rabinos, é a profissão mais antiga do mundo. A prostituição, as prostitutas é a profissão mais antiga do mundo. Pois em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, a mulher comete, é fora do corpo, mas se você se prostituir, você pega contra o seu próprio corpo, é uma mancha que não vai sair. E vai perder o direito de ter um santo matrimônio. Porque matrimônio é mulher virgem com homem puro. Mulher virgem e homem puro que nunca fez sexo com nenhuma mulher. Porque desde o momento que uma mulher perde a virgindade, ela foi possuída em um ato sexual por um homem, ela pertence àquele homem. E desde o momento que o homem vai fazer sexo com a mulher, ele vai pertencer àquela mulher. Aí Tiago, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, diz, não comam, 4 coisas, né? Não comam carne sufocada, comida oferecida a ídolos, nem sangue. Você come sangue, né? Galinha cabidela no Nordeste, pecado. Churisco, né? É uma comida lá do Nordeste, cabidela, galinha cabidela, churisco, pecado. Você vai comer carne sufocada? Pecado. Vai comer comida oferecida a ídolo? Pecado. Porém, Tiago ainda fala uma quarta coisa. Abster-se das uniões ilegítimas. O que é união ilegítima? Os casamentos errados. É o que não é santo matrimônio. Uniões ilegítimas, né? A mulher não guardou a virgindade, então não merece ter santo matrimônio. O homem não guardou a pureza, então não merece ter santo matrimônio. Você vê Yosef lá guardando a pureza. Eu não posso cometer esse pecado, isso é um adultério. Se o seu marido é Potifar, também se eu fizer isso, eu vou pecar contra Deus. Ele guardou a pureza. E se um homem quer casar, guarda a pureza. Se uma mulher quer casar, ter santo matrimônio, respeitoso, entre todos vai seja o santo matrimônio. E o leito sem mancha. Os adúlteros e fornicários, Paulo disse em Hebreus 13, versículo 4, o Criador Jeová vai julgar eles. E a Bíblia já diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Apocalipse 22, 8, adúlteros e fornicários estão fora do reino de Deus. Adúlteros e fornicários não entrarão na cidade santa. Então brinca. Quer brincar com o pecado?
se lambuzar de pecado, de sexo, de prostituição e adultério, então brinca. Mas sabe que você perderá o direito de entrar na cidade santa. Não? Vão ficar de fora os impúdicos. Impúdico é devassos, imorais, os que cometem esses pecados. Né? A letra J não existe até hoje, no século XXI, nas 22 letras do alfabeto hebraico. Não existia nos dias de Jehoanã, preso na ilha de Pátmos, e não existe hoje, nem há 2000 anos atrás e nem hoje. Nunca existiu a letra J. O pai da letra J é Jean Jorge Tricino. Pode ver no Google aí. Ele era gramático, linguístico, italiano e foi enviado pelo Papa Leão X à Alemanha como embaixador da Igreja Católica Romana no ano de 1515. Ele estava lá na Alemanha em 1517 quando Lutero apresentou suas 95 teses pregada na porta da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg, cidade de Wittenberg, Alemanha. E no ano 1524 ele modificou a fonética do I para o J. Então o pai da letra J é o italiano, que também é embaixador da Igreja Católica Romana, Jean Jorge Tricino. E a letra J tem 500 anos, esse ano faz 501 anos, né? Daí vem nome Joaquim, João, Jesus, Jeová, mas nada desse conteúdo, Josias, né, Judas, nada desse conteúdo tem no hebraico. Né? E Pedro não, Kefa, que você chama de Pedro, em Atos dos Apóstolos 2,38, para receber o selo de Rosh HaKodesh, do batismo, o selo do Espírito Santo. Kefa diz, arrependei-vos cada um de vós, Atos 2,38, seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach, para receber o dom de Rosh HaKodesh. Ele falou em hebraico, gente. Não foi em aramaico. Idioma que vem da Síria, né? Aramaico. Não foi latim, idioma que vem de Roma. Não, ele falou hebraico. Mesmo Madalena lê na Bíblia. Raboni, Madalena diz a Bíblia, falou em hebraico. Lê na Bíblia. Paulo não estava nem em Israel, Shaul já estava na Síria. Caminho para Damasco, ao meio-dia, uma luz mais potente do que o sol atingiu seus olhos, queimando, ele caiu. E ele perguntou, quem és tu, Adonai? E uma voz veio a ele em língua hebraica, Atos 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14. Pode ler, uma voz em língua hebraica diz, eu sou Yehoshua, a quem tu persegues, Shaul, Saulo. Ora, se Yehoshua foi chamado de Yehoshua lá em Jerusalém, dentro de Jerusalém, por que Yehoshua fala em língua hebraica na Síria e diz que seu nome é Yehoshua fora de Jerusalém, Jerusalém, fora de Israel? Ora, eu entendo que ele, Yehoshua, quer que o seu nome seja chamado em língua hebraica não só na Síria, mas em Colosso, Atenas, Corinto, Roma, Éfeso, Colossos, em Filipos, e mesmo hoje aqui, se ele falou em língua hebraica, fora de Jerusalém, no caminho de Damasco, aí já é Síria, país da Síria, né? Fora de Israel. Então hoje também é para se falar o nome dele em hebraico. Veja o cuidado da palavra de Deus. Nem adianta ir pregar Jesus lá em Israel, vão cuspir em você, porque eles não vê a letra J no alfabeto hebraico. E se pregar Yeshua? Yeshua? Vou pregar Yeshua, né? Porque os gregos, Alexandre Magno Grande, quando conquistou a Judéia, ele mandou fazer a Septuaginta, né? Pegou a Bíblia em hebraico e mandou traduzir para o grego e retirou 2 letras do nome Yehoshua, com 8 letras, ficou com 6 letras Yeshua. Já está abreviado, não vale. Depois, o Talmud, que são 63 livros do judaísmo, a tradição oral. Eles têm como o mesmo pé de igualdade com a Torá de Moisés, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles acreditam em pé de igualdade, 63 livros da Torá oral com a Torá, a lei de Moshe. Lá eles arrancaram mais 2 letras do nome, os gregos tirou 2, Yehoshua ficou Yeshua, os judeus tirou mais 2 e ficou Yeshu. Mas não é Yeshu o nome, e nem Yeshua, onde todas as igrejas hoje
evangélica, pentecostal, já canta Yeshua, não? Isso ainda não é o nome. O nome que salva é Yehoshua. Como Atanash chama o sexto livro da Bíblia, não é Josué, não tem a letra J, é livro de Yehoshua, Atanash. E o nome dele, antes de ser Yehoshua, era Oséias, não? E Moisés, por inspiração do Criador, adicionou o Yud, a menor letra do hebraico, e o nome se transformou em Yehoshua. Yehoshua, o sexto livro, e o anjo Gabriel falou com a virgem Miriam, Matitiá 1:21, põe o nome da criança de Yehoshua, pois salvará o povo de Israel dos seus pecados. Sexto livro, Yehoshua. Gabriel disse a Miriam, a virgem, põe o nome de Yehoshua. Não é melhor? Jesus, latim, e Josué. Se chama Josué, o sexto livro da Bíblia. Nem os nomes combinam, Jesus, latim e Josué. Josué tem J não tem hebraico, não existe. Jesus é latim, não casa. Agora, Yehoshua, o sexto livro da Bíblia, não é Josué, é Yehoshua. E Yehoshua, o nome que veio na boca do anjo Gabriel para a Virgem Miriam, aí combina, ou seja, o nome do Salvador, que é citado aqui no Novo Testamento, já tinha aparecido no Velho Testamento. Agora, Josué não existe. E Jesus é latim, é romano, não tem como salvar. Mas o William Branham pregava JJ. Mas eu não prego. Eu até ouvi uma pregação de um pastor branhamista pregando o que o William Branham falou no primeiro selo das suas pregações, 7 selos, referência 274, parágrafo 274, onde o William Branham diz que JVHU. Os tradutores não puderam traduziram Jeová, e o William Branham diz que Jeová não é nome. Agora, eu não concordo com o William Branham. E agora? Eu estou sendo contra o William Branham? Não. Como eu não concordo com muita coisa que Lutero pregou, eu vou concordar. Você acha que eu vou concordar? Com o batismo por aspersão de Lutero? Jogando água na cabeça de uma criança, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também não concordo com Lutero, mas não quer dizer que eu sou inimigo de Lutero. Porque Lutero não era um mensageiro de Deus. Claro que Lutero era um mensageiro de Deus. Claro que João Calvino era um mensageiro de Deus. Charles Spurgeon era um mensageiro de Deus. John Wesley, batizando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eram mensageiros de Deus. Porque eu não concordo com um ponto, agora eu vou ser inimigo de um mensageiro de Deus. Eles não estão aqui. Não tem como William Branham pregar Yod He Vav He YHWH, que é o correto. As 4 letras do tetragrama. Já que Branham morreu, acabou as fitas, né? Terminou, porque são 1.206 fitas. Já foi pregado nas fitas, o que está nas fitas, está na fita, não tem como corrigir. O que o William Branham pregou, está pregado. Eu só não vou repetir o que o William Branham pregou, JVHU. Não, é YHWH. Yod He Vav He. Yod He Vav He. Não é JVHU, como o William Branham falou, até porque o J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. O William Branham sendo americano, eu não sei porque ele falou JVHU. Eu não digo isso. Esse pregador aí, o Sualito aí, da Bahia, pregando que quando Jesus vier, que Jesus, gente. Quem vai vir é Yehoshua. Jesus é nome latim, Deus romano. Quem está batizado em nome de Jesus está com a marca da bênção, foi para dentro da igreja católica. Quando Jesus vier, ele vai revelar o verdadeiro significado do nome. Ele pregando. JVHU. Não creio nisso, não. Eu acredito que quando Yehoshua vem, Apocalipse 19, versículo 10, diz que ele tem um nome que ninguém sabe pronunciar, a não ser ele mesmo. E veja lá em Israel hoje, nenhum judeu fala o nome do Criador. Eles falam Hashem, Elohim, Yehovim, Adonai. Fala as letras do tetragrama, né? Até aí não é errado. Yod, He, Vav, He, YHWH. Os judeus não falam JVHU. Foi o Mambrana que falou, mas devemos lembrar que o Mambrana estava no Cairo, no Egito, para pegar o avião 15 minutos para Jerusalém, Jerusalém, e Deus fez o William Branham passar mal mesmo. Ao ponto que o Branham passou mal, que não conseguiu entrar dentro do avião, e o que é isso? E Deus falou, volte para a América do Norte, para os Estados Unidos. Não é você que vai fazer essa obra de converter os israelenses, os judeus. E nem eu. Quem vai converter os judeus, os Yudim, é Moisés e Elias, e me diga, Moshe e Eliahu, me diga em que língua Moshe e Eliahu vai pregar para os 144 mil. Em que língua Moshe e Eliahu vai pregar? Porque eles vão estar lá em Israel. Vão até ser mortos
Vão ficar 3 dias e meio seus corpos na praça da grande cidade, que simbolicamente chama-se Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. E os